nós vamos traçar um panorama do que fora garantido ao trabalhador em constituições anteriores e o que está em jogo na alteração legislativa trabalhista. E, conforme o que me foi proposto, eu explicaria o Estado brasileiro. O Estado, os senhores terão aulas específicas sobre a Constituição do Estado, desde os primórdios, grego, romano, conforme já me disse o professor Fadel. Então eu vou entrar numa definição que é uma definição de dicionário, enciclopédica. Entendido como a maior organização política da humanidade, cuja dominação é exercida demográfica e territorialmente, através de complexos órgãos que elaboram, executam, fiscalizam as regras sobre as quais se movem os seres, individual e coletivamente, e a própria sociedade. Claro que a gente, como atuantes da área jurídica, não deixa de fazer umas adaptaçõezinhas nas definições que encontra. Então, eu fiz questão de colocar individual e coletivamente e na própria sociedade. Bom, antes dessas abordagens sobre os temas, as cartas constitucionais, eu peço aos senhores uma licença para fazer uma análise do que os teóricos formularam bem pinceladamente sobre o Estado. E nós temos 3 concepções e a última, mais recente, terminando com Gessé de Souza. Essa é uma parte introdutória que eu peço um pouquinho da atenção dos senhores. A partir da Revolução de 30, surgem as teorias a respeito de Estado mais estudadas na atualidade. E aí, dessas teorias, permitam-me excluir os cultores de soluções de força ou inspiração proto-fascista. E eu estou me referindo às concepções de Estado de Miguel Reale e Francisco Campos, pouco lidos atualmente, tempo no qual as elites preferem empunhar a bandeira dos neoliberais. Vamos ver até quando, porque nós estamos entrando num cenário político de exceção, de pós-democracia, que eu acredito que não chegará ao ponto do fascismo, porque nós resistiremos. Assim, vou fixar um pouco das 3 tendências aparentemente mais influentes. Por que isso é importante? Porque qual é a minha intenção? Desmistificar essa ideia de brasileiro como um homem cordial, de teorias weberianas de patrimonialismo, de confundir público com privado, como se fosse uma natureza, como se fosse inerente ao povo brasileiro. E eu, obviamente, que eu vou fazer aqui considerações, então excluo esses juristas que têm concepções fascistas e vou fixar nas 3 tendências aparentemente mais influentes. A primeira poderia ser denominada por Uspiana, inaugurada com nomes como Sérgio Buarque, em seus primórdios, alcança sua performance mais abrangente com Raimundo Faoro, a partir da 2ª edição refundida de Os Donos do Poder, que é o livro, fazendo uso da categoria analítica, o Faoro, chamada patrimonialismo, cunhada por Max Weber. Faoro associa o conteúdo do Estado brasileiro não ao exercício do poder de uma classe dominante propriamente dita. Isto é, não se trata de um grupo de indivíduos dotados de condições privilegiadas, de renda e capital cultural, formados rente ao processo de produção de bens e mercadores, que por força econômica e ascendência simbólica consegue pôr o Estado sob sua orientação. Ele vai dizer que não é isso. Ele vai dizer que o que existia para Faoro, no Brasil, era o transplante de instituições sociais,
da metrópole ibérica para a colônia, desde o início do processo civilizatório. Em nossos trópicos, no lugar de uma classe dominante, teria se desenvolvido o estamento. No lugar, vale dizer, a organização burocrática encarregada de auferir de dentro do próprio interior do Estado renda e poderio. Tudo por meio de uma dominação mais política do que propriamente econômica. Construído à imagem e semelhança de uma sociedade marcada pelo privilégio em que os indivíduos não teriam conhecido de maneira diferente dos países ditos desenvolvidos a distinção entre as noções de público e privado. Principiou o surgimento de noções de compadrios alheios aos interesses econômicos, ou seja, como se fosse uma formação do povo, esse compadrio, e como se isso estivesse desvinculado da forma de produção que se desenvolvia no país. Anômalo ao percurso da Revolução Burguesa, o rumo social brasileiro apresentaria uma desigualdade supostamente derivada da não assimilação das instituições liberais, com disseminação de direito à propriedade, particularmente à terra. Essa é a primeira concepção. Se nós formos analisar, e também faz parte do conteúdo de vocês, a gente discute aqui uma relação de compadrio desvinculada do processo de produção. Outra concepção, então essa é do Faoro, das relações entre Estado e sociedade, que encontrou eco entre os autores do século XX, foi a que elegeu a categoria de nação para pensar as peculiaridades do chamado atraso e subdesenvolvimento da colônia à escravidão. Tal ângulo interessou, sobretudo, aos intelectuais ligados de forma estreita ou episódica ao ISEB, Instituto Social de Estudos Brasileiros, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Lá, a USPiana, agora eu vou falar da concepção, vou chamar de carioca. Há exemplo de nomes como Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré e, entre outros, Darcy Ribeiro. Por essa ótica, era preciso estar atento à presença de uma assimetria inerente ao processo de formação do povo brasileiro. Eu vou tentar dizer o que a USP, qual seria essa concepção que levou a USP àquela primeira vertente de compadrio e por que surge então a versão dos brasileiros. Vocês podiam falar assim, mas ela não falou de Gilberto Freire, ela não falou de Sérgio Buarque de Holanda, ela não falou do Darcy Ribeiro, porque as análises desses escritores não tratam do Estado, mas do povo. Então, o que vocês veem em Gilberto Freire, que acaba tendo uma identificação com a corrente uspiana? Ele identifica a miscigenação, mas ele trata essa miscigenação como com pacificação. Então, em Casagrande Senzala, o Gilberto Freire, ele admira o colonizador português e atesta haver um equilíbrio de antagonismos. Os dois detêm uma imagem, tanto o Gilberto Freire como o Sérgio Buarque, de admiração pelo colonizador. E, obviamente, essa ideologia, vocês vejam, o Gilberto Freire escreve por volta de terceira década de 1900 e passa essa ideologia que houve uma pacificação, que houve um equilíbrio entre as forças. O Sérgio Buarque, no Raízes do Brasil, já passa a ideia do homem cordial. Ele já é cordial porque vem do coração e porque há não é cordial de ser cordato, é cordial de ter sentimento. E passa a ideia de um homem mais sentimental do que racional. Então, essas características, que eram muito ditas e reforçadas, por muito tempo no Brasil, ignoram o que o Darcy Ribeiro já identifica no povo,
que é a catástrofe, a luta, a violência, inclusive a violência sexual. E o Darcy Ribeiro, ao contrário desses dois, ao invés de idealizar o colonizador, vai idealizar o índio. Ele é um indigenista, ele é um antropólogo. Darcy Ribeiro já tem uma influência da antropologia, das ciências sociais, enfim. E ele identifica melhor esse problema e faz uma pergunta: por que o Brasil não deu certo? Porque para Darcy, e inegavelmente, não só para Darcy, me desculpem dar na minha opinião, mas essa miscigenação origina um país culturalmente rico, peculiar, inovador, e vamos tentar fazer com que ele dê certo. Então, eu falei da concepção uspiana e estou entrando na concepção do Eusébio. E nesses, como representantes, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré e, entre outros, Darcy Ribeiro. Por essa ótica, era preciso estar atenta à presença de uma assimetria inerente ao processo de formação de um povo brasileiro. De um lado, mesmo submetido a uma dinâmica de desigualdade e violência, a base da pirâmide social havia gerado todo um país em termos materiais e culturais, e com isso, feito a aportar um padrão de socialidade estimulante na arte e na cultura. Eles ressaltam a grande vantagem de ter sido essa miscigenação. De outro, aí vem, esse circuito inclusivo não se observava na formação das elites. Ao inverso, tais segmentos padeciam de uma alienação recorrente, na medida em que, submissas a um comportamento emanado de países hegemônicos, carecendo de qualquer tipo de solidariedade com a maioria da população das periferias e do entorno. Atitude mental, mais do que estágio a ser necessariamente experimentado, a superação do subdesenvolvimento, marcado no plano econômico, pelos mecanismos de trocas desiguais entre os países pobres e ricos, impunha a formação de uma frente entre os representantes dos proletariados, urbano e rural, campesinato e setores progressistas nas próprias classes dominantes. Então, alguns setores se articulam e essa visão faz essa identidade. Com isso, se pretendia imprimir ao Estado uma direção voltada para a realização de transformações de estrutura, as chamadas reformas de base defendidas por João Goulart. Com essa nova visão, que também se torna uma ideologia, e as ideologias perpassam e influenciam nos comportamentos sociais, já se pensa na reforma de base, até hoje adiada. Essas reformas do João Goulart, os senhores sabem, já se tratava de reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal e reforma política. Bom, em terceira concepção, autores influenciados ou criadores da chamada teoria da independência. Os senhores viram lá que eu identifiquei a economia atrelada ao mercado externo, uma valorização do poder econômico. Desses, da terceira corrente, que é criadores de uma teoria da independência, o nome mais expressivo é o de Florestan Fernandes. E em seu ensaio A Revolução Burguesa no Brasil, ele criticou a aliança com setores dominantes, mesmo dissidentes. Do seu ponto de vista, tais classes ou frações de classes nunca tiveram projeto. É nisso que se distinguiam o Brasil das burguesias da França, Estados Unidos ou ainda do Reino Unido. No Brasil, essas elites, por sua fraqueza congênita, ele chama assim, fraqueza congênita, se colocariam a favor de soluções de compromisso com o chamado atraso, incluindo o acordo para a preservação das estruturas fundiárias, tanto urbanas quanto rural. Mais recentemente, e aí os senhores vão ter acesso, sendo um autor, diria até pop, os livros dele, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, Gessé de Souza,
Então, eu já estou considerando no meu texto que o Gessé, a partir de um diálogo com as ideias do Florestan, formulou uma crítica a pontos de vista enunciados por Sérgio Buarque e Raimundo Faoro. Em particular, Sousa deplora o uso indiscriminado do termo patrimonialismo. Ele disse: não vai se tratar aqui de uma confusão de público e privado, que é como se isso fosse congênito, ou como se isso partisse exatamente da história da formação do povo brasileiro. Ele diz: em particular, Sousa deplora o uso indiscriminado do termo patrimonialismo. O sociólogo, com veemência, acredita o caráter perverso de nossa configuração estatal, não a incapacidade inata dos brasileiros em distinguir as esferas público e privado, mas sim a componente agressiva e fortemente excludente do capitalismo local, umbilicalmente atrelada à alta finança interna e externa, o denominado rentismo, né? Se formos observar o pagamento dos juros. Então, esse foi um panorama que eu quis fazer geral sobre as teorias. Isso vocês vão desenvolver ao longo do curso. Como se explica o Estado brasileiro, e com a conclusão, afastando os teóricos iniciais, pelo menos as conclusões que chegaram. Você veja, o primeiro, que eu esqueci o nome agora, só um minutinho. O Gilberto Freire, oh meu Deus, esqueci o nome do Gilberto Freire. Freud explica. O Gilberto Freire, quando ele tem esse endeusamento ao colonizador, ele pertence à Casa Grande. Ele não é da senzala. Talvez, e isso, gente, nós não podemos também fazer uma crítica de amor e ódio, né? Dentro das circunstâncias que ele vivia, foi a análise. O livro vale a pena. A falta de contato do pé no chão com um determinado segmento pode nos levar, tem uma probabilidade de nos levar a concepções que não sejam concepções exatamente real. Então, eu passo agora para uma parte que eu acho que vocês vão considerar menos teórica e mais prática: a formação das constituições brasileiras e o direito do trabalho. E aí eu vou até pular as especificações todas, não vou... Aqui, se os senhores podem ver rapidamente, a primeira Constituição, ela não se entrará, a nossa breve análise não se entrará nessa análise da primeira Constituição, que foi outorgada por Dom Pedro I, após a independência da nação, elaborada pelo Conselho de Estado, e adotou a monarquia parlamentar e copiou a Lei Chapelier. Aqui é o que nos interessa. O que aconteceu com essa primeira Constituição brasileira que copia a Lei Francesa de 1789? Isso em 1824. A Lei Francesa, do início da Revolução Francesa, quer dizer, claro que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, é uma revolução, não se equipara agora, mas dos que começam a iniciar o Estado liberal. Mas não se pode deixar de considerar que a Revolução Francesa, embora burguesa, na época é uma revolução progressista. Você vai tirar das mãos da concentração do poder real e já vai dividir para algumas outras categorias. E claro que não é uma divisão justa, que toda a história da humanidade é no sentido de que as igualdades sejam para todos, além da liberdade formal, a liberdade material, além da igualdade formal, a igualdade material. O que eu quero dizer sobre isso? É equiparar o que está na lei, quando se consegue uma boa lei, que a diferença em ter uma lei e ter o exercício efetivo dessa lei. Às vezes, num país como o nosso, na maioria das vezes, a lei está posta,
mas ela só é exercida efetivamente para alguns grupos, alguns setores da sociedade. Para o pobre não, para o índio não, para o negro não, e muitas para as mulheres não. Então vamos lá. Nem vou falar aqui dos LGBTs, porque cada soma de um desses elementos, se a pessoa somar todas essas características, a sobrevivência dela é uma luta diária. É pobre, é negro, é LGBT, é mulher. Viver, esse é um herói no Brasil, porque ele soma todos os elementos de massacre, de desrespeito, de falta do exercício formal da lei para o exercício material da lei. Mas vamos lá. Então, essa lei Chapelier, como eu estava dizendo, adotada pela Constituição de 1888, ela proíbe os sindicatos, as greves e as manifestações de trabalhadores. E os outros elementos, o Estado brasileiro se torna federal, republicano, presidencialista e liberal, influenciado enfaticamente pela Constituição estadunidense, já começa aí toda uma admiração, um complexo de vira-lata, que já existia. É isso que se diz do complexo de vira-lata. Quando você admira o colonizador e você desvaloriza o próprio povo, não é? Como se fosse inerente confundir a vida pública com a vida privada. E isso é tão cruel, porque atribui-se ao povo isso, e na verdade isso pode ocorrer, mas exatamente com esses grupos dominantes que não permitem o povo a sua manifestação. Importante aqui, antes de passar para a Constituição de 30, né? Antes da Constituição de 30, eu vou lembrar uma conferência do Rui Barbosa em 1920, ao defender a competência do Congresso Nacional para legislar sobre a proteção do trabalho. E isso irradia desde então com uma ampla adesão à sua proposição, o que explica no ano de 1926 vir ser competência do Congresso legislar sobre o trabalho. E aí é o artigo 34, como exemplifica-se o seguinte. Eu quero fazer aqui o crédito agora, porque essa análise das constituições em matéria de trabalho é o livro do Arnaldo Susequinde, que ele faz essa análise. Então eu fiz um resumo do resumo, né? Então note-se que já existiam direitos anteriores à emenda e mesmo assim a reforma constitucional não impulsionou a legislação trabalhista. Quais as leis que existiam sobre questão de seguridade social? A Lei 5.109, que estendeu o regime das caixas de aposentadoria e pensões às empresas portuárias e às de navegação marítima e fluvial. Também o decreto 17 de 1934, de 24, sobre o trabalho de menores. E a Lei 5.492, de 28, disciplinando a alocação de seguros teatrais. Então nós temos essas leis antecedentes. Posteriormente, a Revolução de 30, podemos observar que em todas as constituições dispuseram sobre os direitos sociais do trabalhador. Mais ainda, após a legislação decretada por Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, a partir da criação do Ministério do Trabalho e Indústria, em 26 de 11 de 1930. Importante lembrar que nesse contexto, como se já não bastasse a derrota pelas Forças Armadas do governo provisório, a Revolução Paulista de 32 forjou, entretanto, a consciência nacional no sentido de constitucionalização do país. Daí a convocação e eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Então vamos entrar na de 34, que é uma Constituição promulgada pelo Estado Novo, pelo novo Estado político, tornou-se um marco na história do direito constitucional brasileiro, pelas normas que inseriu no capítulo até então inédito sobre a ordem econômica e social.
Constituição de 34, liberal individualista, mistura a representação política por voto direto com a escolhida pelas associações sindicais, corporativa, e teve vida efêmera. Vamos para a nova Constituição de 37, também de índole corporativa, previu que o Parlamento Nacional teria a colaboração do Conselho da Economia Nacional, sublinhou, outorgada por Vargas, sublinhou que o escopo da intervenção do Estado no domínio econômico era não apenas o de suprir as deficiências da iniciativa individual, mas também o de coordenar os fatores de produção, de maneira a evitar ou resolver os conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da nação, representado pelo Estado. É o artigo 135. Aqui, entre a 36 e entre a 45, nós temos a CLT, promulgada em 43, consolidação das leis trabalhistas, cuja parte material, aí eu vou desmistificar para os senhores o que se diz da CLT. A CLT foi editada em 43. É claro que sob uma esfera, aí dizer assim, é fascista, porque foi no período Vargas que flertava com a Constituição Polaca, chamada de Constituição Polaca. Exatamente porque a Constituição da Polônia tinha uma característica fascista. Mas qual o mito que se diz da CLT? A CLT é fascista. Alto lá. A CLT tem 3 partes: direitos do trabalhador, parte de processo, que como o trabalhador, o que é o processo? O processo é qual a forma que o trabalhador terá que usar para exigir o seu direito. Direito material, os direitos que o trabalhador tem. Direito processual, como o trabalhador vai postular, peticionar, ir a juízo para pedir esse direito. E a terceira parte, organização sindical. A terceira parte tinha inspiração fascista. Por quê? Porque vinculava o sindicato ao Estado, a autorização do Estado, a movimentação do sindicato é limitada. Era fascista nessa parte. Agora, na parte de direitos materiais, jornada, o que pode, salário, essa parte foi inspirada no que havia de mais moderno à época, que era a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Então, olha só, o discurso da reforma trabalhista, a CLT é fascista. Isso é um mito que a gente tem que... Então, o que ocorre? Essa parte sociológica da análise completa da Rerum Novarum, porque o que eu quis dizer? Eu não quis dizer que a Rerum Novarum era um documento maravilhoso. E também, obviamente, que eu refuto toda essa questão da investida de Deus para um governante ou para qualquer setor de esfera de poder. O que eu quis dizer? Em termos de regulação, para aparar uma superexploração, de servos para escravos e para o trabalho moderno, havia ali um marco. Então, essa inspiração da CLT são exatamente nesse capítulo da Rerum Novarum, que eu lerei aqui com muito carinho, muito obrigada, estava de olho. E esse aqui também será seu, assim que eu acabar a aula, que eu trouxe realmente para presentear, mas eu fiz umas marcaçõezinhas, porque é um livro dos juízes, vários juízes, inclusive tem o artigo do Rubens Casara no início, considerando o Estado pós-democrático, falando sobre a reforma e os aspectos da reforma. Vamos para a Constituição de 46, refletiu um sopro democrático. No capítulo A Ordem Econômica, asseverou
que devia ser organizado nos princípios também da justiça social, e refletiu acertadamente um intervencionismo básico na legislação trabalhista. Que intervencionismo é esse? Gente, o direito do trabalho, ele trata entre desiguais economicamente, o trabalhador e o empregador. Se não houver uma parte que possa dar esse equilíbrio, os direitos do trabalhador não serão garantidos. Então, é essa ótica. O direito do trabalho, ele é um direito de ordem pública, de caráter privado, mas ele tem que ter uma ordem pública, porque se discute sobre a natureza jurídica do direito do trabalho, se ele é público ou se ele é privado. Ele é privado, mas ele tem caráter de norma pública, porque ao Estado cabe velar e proteger essa relação. Eu já vou passar, depois tem a Constituição de 67, que é a ditadura militar, já é mais próxima a gente já tem uma noção, porque o que eu quero mesmo é o cenário da primeira década da Constituição de 88. Eu me formei em 89. O que aconteceu quando vem a Constituição e por que eu digo que ela não é? Por que eu digo que esse caráter fascista da CLT foi praticamente aniquilado? A gente não aniquila na sociedade brasileira características fascistas porque é uma sociedade muito desigual até hoje. Mas na questão da CLT, a CLT, como o nome já diz, é consolidação das leis do trabalho. Tudo que vem surgindo na medicina e saúde do trabalhador, tudo que vem surgindo nas normas, NRs, ela vem absorvendo. Ela absorve, ela é uma consolidação. Então, é um instrumento, a consolidação, dinâmico. Quando chega a Constituição com as suas novas de 88, a CLT absorve aquelas normas. Então, aquela parte sindical que ficou atrelada ao Estado, ela já é muito dissipada. Os sindicatos começam a ter liberdade, mas a década de 88 e 90, marcada por um Congresso Constituinte, pelo discurso da globalização, ampliação, terceirização e, posteriormente, a Constituição de 88 pela organização sindical, que desvincula do Estado. Eu vou aqui, pela minha experiência, fazer um relato, não é? E o relato é o seguinte: quando vem a Constituição, qual foi a minha experiência? Fazer eleições sindicais. O que acontecia nas eleições sindicais? Os sindicatos na mão do, até então, pelego, porque foi nomeado pelo presidente, porque não tinha movimento efetivo, era um aparelho garantido pelo Estado para ele não se contrapor ao Estado. Mas é isso, o movimento sindical e as necessidades do trabalhador, elas são tão evidentes que mesmo naquele modelo o trabalhador não deixou de se organizar e fazer as suas reivindicações. Quando vem a Constituição, as eleições sindicais já não são mais guiadas pelas portarias ministeriais. Então os advogados do movimento tinham que garantir aquela eleição para a chapa da oposição. Como é que ele ia fazer? Ele ia ao cível pedir porque quando desvincula, você passa a ter essa matéria de eleição sindical vinculada ao juiz estadual, que é no direito civil, não é nem matéria de direito do trabalho. Então você tem que ir ao juiz e falar: excelência, eu tenho aqui que despachar porque a chapa 1 não quer deixar a minha chapa participar do pleito. Aí o juiz, a primeira resposta do juiz, sabe qual era? Eu não sou competente. Aí o advogado, porque o advogado e os dirigentes sindicais, quando há uma mudança da legislação, ainda mais no processo de discussão, como foi o processo constituinte de 88, os advogados e os trabalhadores sabem mais da legislação do que o juiz. Porque há um espaço de tempo para a lei se firmar como lei, até mesmo para o juiz estudar e se preparar. Então o juiz, quando vem uma lei muito nova e muito diferente, ele fica desatualizado. Por exemplo, o que
está mais atualizado das consequências da reforma do que eu. Porque eu peguei a reforma, estudei, mas ele está ali na prática, ele está sabendo o que está sendo negado ao trabalhador, o que está sendo concedido, qual a decisão mais... se chegar um processo na minha mão, eu vou ter que falar, vem cá, o que a gente vai fazer nisso aqui? Até discutir, porque às vezes também o juiz dá uma solução no processo, que é uma solução que não será a melhor solução para o movimento sindical. Então o juiz vive lá encapsulado. É aquela história, afasta do contato da realidade. Mas deixa eu contar. Então, nessas eleições sindicais, o que teria que acontecer? A gente ia ao juiz, o juiz dizia, eu não sou competente. Não, excelência, agora, a partir da Constituição, o senhor é competente sim. Eu estou dizendo para vocês o que aconteceu. Já eu sou competente, só um minuto. Aí aquela pausa para a gente diz que é o disque dúvida. Sai dali, liga para outro, alguém fala, segura essa que é a sua sim. E ele tinha que decidir. Dali a pouco, conseguia escrever a chapa. Dali a pouco voltava, porque a gente queria o itinerário das urnas. Porque o pelego, que estava se vendo numa situação de fazer a eleição para aquele sindicato pela primeira vez, queria botar no reduto dele. Então você tinha que pedir liminar para espalhar as urnas por todo o colégio eleitoral. Conseguida estabelecer o itinerário das urnas, onde ficaria, mais um problema. O pelego queria ser ele o juiz do pleito. Mais uma liminar para pedir que seja um juiz neutro. Essas foram as primeiras eleições sobre a égide da Constituição. Eu era advogada, obviamente ligada à CUT. Esses sindicatos ligados ao Estado eram, na maior parte, CGT. Eu dizia, alguém pode me contestar. Conteste, mas foi o que eu vivi. E os sindicatos da CUT, algumas lideranças sindicais, né? Lula é uma delas, queriam se filiar à CUT e precisavam ganhar as eleições. Tinham uma outra maneira de fazer política, de encaminhar as lutas dos trabalhadores. E, de certa forma, digamos, um percentual muito grande, desvincular a luta do trabalhador do capital, da defesa do capital. Então, uma eleição sindical originava mais de 10 ações civis. Itinerário da urna, diretor do pleito, inscrição da chapa, depois quem vota, quem não vota, e fazia-se uma comissão paritária eleitoral. Um de cada chapa e com o juiz do pleito. Então, foi um momento muito rico, a Constituição. Eu faço minha culpa, porque eu achava a Constituição conservadora, porque achava aquele Congresso horrível. Gente, hoje em dia eu tenho saudade do Centrão. Hoje em dia eu queria um Centrão no Congresso. Porque é isso, as coisas, você na época não tem nem condição. Não, claro que eu gostaria de um Congresso progressista. Eu estou aqui só fazendo uma generalização bem esgarçada para vocês entenderem a riqueza do momento constituinte e agora. Então eu queria falar dos anos 80, da formação desses sindicatos que surgiam. Quem não se lembra de uma passeata dos bancários na década de 90, tomava Rio Branco inteira. Quem não se lembra da mobilização dos trabalhadores ferroviários na Central do Brasil? Eram milhares de pessoas. Quando dizia o sindicato vai fazer passeata, as pessoas a cidade parava. Então, mas ao mesmo tempo tem a reação dos grupos de poder do capital financeiro. Então, dadas as conquistas, né, Sindipd, bancários, ferroviários, eles começam uma alternativa que acabou minando a movimentação dos trabalhadores. Surgem teorias, a teoria da globalização, da flexibilização,
Muita gente vai estudar na Espanha, muita gente, que eu digo, juízes, voltam com essas... A própria Espanha demorou muito a ceder para a flexibilização. Eu me lembro, nos anos 90, que eu fui uma vez à Espanha e vi uma plaquinha: estamos em férias. As férias duravam a estação inteira. Eu vi, tirei foto dessa placa. As férias duravam a estação inteira. E eles custaram, mas muita gente foi fazer mestrado na Espanha e veio com essas ideias de flexibilização. E uma parte do movimento sindical defendia o seguinte: flexibilização, ok. Globalização, ok. Desde que seja preservado o mínimo legal. Que mínimo legal era esse? A CLT e a Constituição.